Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós temos um lugar para estar, um lugar para congregar. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, cheio de gratidão, Pai, ao Senhor. Obrigado por Jesus naquela cruz que mudou a nossa eternidade para sempre, mudou as nossas vidas. Nós estamos aqui para te agradecer, Pai, para te render graças, para nos alegrar nesse lugar, sabendo que o Senhor é bom, fiel, verdadeiro e digno da nossa entrega, do nosso culto, da nossa adoração. Fazemos isso com toda a alegria, Pai, considerando o Senhor como o autor e o consumador da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e te entregamos essa manhã o nosso culto, conscientes de que esse será um dia diferente para nós, um tempo novo, de crescimento, de aceleração, um tempo onde nós iremos transbordar no Senhor e com aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Não ficaremos parados, vamos avançar, vamos transbordar, e essa manhã será uma manhã onde coisas serão ativadas em nossas vidas, seremos despertados no Senhor, cresceremos, avançaremos, sairemos daqui de uma maneira diferente daquela que nós entramos. Estamos aqui para te entregar o nosso culto, conscientes de que receberemos do Senhor grandes coisas nesse tempo, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, aproveita, dá um sorriso, dá um alô aí, um graça e paz para o seu irmão. Se você ainda não falou com ele, glória a Deus. Que tempo bom, que oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui adorando ao nosso Pai, cultuando a Ele. E isso é maravilhoso. Você concorda comigo? Graças a Deus. Temos alguém que fez aniversário durante essa semana ou está fazendo hoje? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós queremos apenas um motivo mesmo para orar por você e render graças ao Senhor pela sua vida e por aquilo que Ele tem feito na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Olha esses irmãos notáveis chegando aqui para nós orarmos por eles. Estenda para cá a sua mão. Quanto tempo de casamento? 2 anos? Glória a Deus. Muitos anos virão, em nome de Jesus. Vamos orar por eles, estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos tão preciosos. Muito obrigado por essa fase que encerrou, que certamente foi brilhante, Pai. Mas nós somos aqui gratos ao Senhor por essa estação que inicia agora. Cremos em um tempo de crescimento, de aceleração, onde eles irão transbordar naquilo que o Senhor tem. Um tempo de clareza, onde a influência deles será muito maior e que eles serão inspirados pelo Senhor em um nível muito mais intenso. Nós declaramos eles correspondendo contigo. Nós declaramos, Pai, que esse casamento será bem sucedido em todo o tempo. Cremos em mais 2 anos chegando, mais 20 anos chegando, e eles sendo grandes referências nesse lugar, nessa cidade, nessa terra. Em nome de Jesus, obrigado pela vida deles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Tem direito também a um presente da nossa igreja. Graças a Deus por esse casamento, por esse aniversário também completado pelo nosso irmão. Glória a Deus. Gente, ontem nós tivemos um tempo aqui muito importante, um tempo para nós cumprirmos aquilo que Jesus nos ordenou. Tivemos o batismo, foi algo muito especial. Quem esteve aqui sabe exatamente o que aconteceu, como foi. Um tempo para nós celebrarmos também aquilo que é uma manifestação física, externa, daquilo que de fato já havia acontecido na vida dos nossos irmãos. Mas nós estivemos aqui reunidos, fizemos uma grande festa, celebramos aquilo que o Senhor também tem feito na vida deles. E temos um vídeo para mostrar para vocês aí os melhores momentos de ontem. Aleluia, foi um tempo maravilhoso. Eu quero te incentivar também, você que já é batizado,
em outras oportunidades, venha, traga alguém com você. Incentivo, de repente você é um líder de VC, a gente tem feito esse trabalho, tem informado isso aos líderes. A gente precisa montar um grupo muito forte fora, lá nos VCs. Um grupo de pessoas que nasceu de novo lá, a gente precisa conduzir para esse tempo, ensinando as pessoas sobre as doutrinas da palavra. Amém? Ontem nós estivemos aqui, foi de fato maravilhoso. O nosso Verbo News está pronto, temos muitas informações importantes, muitas programações que você precisa ficar ligado aí. Vamos com o nosso Verbo News. 16 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Família é um projeto de Deus e a sua palavra é poderosa para transformar toda a sua casa. Jesus levou sobre si as nossas dores. Deus deseja que você desfrute de saúde divina hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não me alegro porque vou vencer, mas porque já venci. Quando eu busco ao Senhor, todas as coisas me são acrescentadas. Experimente o poder transformador do Evangelho. Tenha sua vida completa em todas as áreas e sua mente transformada pela Palavra de Deus no Rema. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo prepara homens e mulheres para uma propagação eficaz do Evangelho. São 2 anos de curso, 24 matérias, material didático exclusivo e professores capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. Com uma grade curricular rica e equilibrada, baseada nas Escrituras, o Rema tem um caráter interdenominacional. Está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. São mais de 100 unidades, espalhadas em todos os estados do país. Mais do que uma escola, um local de treinamento para uma verdadeira transformação. Rema, sua vida completamente transformada. Amanhã temos aula do Rema e nesse período a matéria Fundamentos da Fé com o pastor Fábio Henrique está aberta ao público e você é o nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, esta é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça a sua matrícula e tenha a vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta quarta, dia 19 de março, realizaremos uma audição de música. Então, se você canta ou toca algum instrumento musical, está convidado para participar e ter a oportunidade de servir ao Senhor com o dom que Ele te deu. A audição ocorrerá aqui na igreja, então passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição gratuitamente. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta, teremos Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Ah, e não esqueça, essa é uma oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Neste sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30, um culto exclusivo para noivos e casados.
Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. Agora eu gostaria de dar um aviso importante para você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças de nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas de gripe ou resfriado, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. Hoje queremos te indicar o livro O que é a Fé, do autor Kenneth Reagan. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas afinal, o que é fé? A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para descobrir o que é a fé e ter uma vida vitoriosa. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Aleluia! Estamos atualizados? Amém, glória a Deus. Eu queria só reforçar com você que o Rema está em um período que a matéria está aberta. A matéria é Fundamentos da Fé, com o nosso pastor e professor Fábio Henrique. Eu estive aqui sexta-feira, foi maravilhoso estar aqui, ouvir novamente as mesmas verdades, relembrar coisas que de repente a gente não lembrava mais. Eu quero até convidar você que é graduado no Rema a estar aqui durante esse período, a se animar e convidar alguém com você também. Esse é um período importante de divulgação e eu quero dizer para você que é graduado, faz parte dessa visão, você que sabe aquilo que a palavra tem feito na sua vida, traga alguém com você, incentive as pessoas a conhecer a palavra e essa é uma grande oportunidade. As matrículas também estão abertas e se você quiser de repente abençoar alguém, você também pode ficar à vontade, ao final pode passar no balcão de informações, procurar a Secretaria do Rema e saber exatamente como fazer. Amém? Na quarta-feira, como você viu também no nosso Verbo News, nós teremos aqui uma audição de música na quarta-feira. Se você toca alguma coisa, você canta, é a oportunidade que você tem de passar por essa análise e servir ao Senhor, servindo à igreja, servindo aos irmãos com aquele dom que Ele depositou na sua vida. Amém? Então é uma oportunidade que você tem. Ao final, você deve passar no balcão de informações e fazer a sua inscrição. Combinado? Combinado? Glória a Deus. Eu queria dizer para você também que terça-feira nós temos uma oportunidade, o nosso Verbo em Casa, às 20 horas, temos esse encontro marcado. Vá lá, ouça a palavra, leve um amigo, leve uma visita, um familiar, para receber a palavra junto com você, cultuarmos juntos e temos esse tempo maravilhoso. Hoje pela manhã nós temos aqui alguém nos visitando pela primeira vez. Temos mãos levantadas ali, tem mais alguém? Glória a Deus. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse um segundinho de pé para que nós pudéssemos te receber com a devida honra, como nós gostamos de fazer, e você que está próximo a ela, ou pode ir até lá, por favor, faça isso. Pode sentar, fique à vontade. Uma salva de palmas bem calorosa para a nossa visitante. Glória a Deus. Que honra recebê-la. Glória a Deus pela sua visita. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega em nenhum lugar, eu quero dizer para você que esse é um excelente lugar para você estar. A Bíblia diz que você precisa congregar. E se você decidir estar conosco, será uma grande honra para nós recebê-la. Amém? Uma salva de palmas mais uma vez para ela. Eu também quero te dizer que ao final nós preparamos uma sala bem especial para te receber. É algo bem rápido, prático, 5 minutinhos, mas nós não queremos que você saia sem passar por lá. Nós temos um presente para te entregar, algo para te falar também. E ao final eu volto aqui e vou sinalizar o momento exato para você ir. Nós vamos ter os irmãos para te recepcionar lá atrás e vai ser algo bem prático e bem rápido. Combinado? Glória a Deus.
Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abra aí o seu coração, abra aí também a sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 4. Queria ler rapidamente aqui o versículo 3, a partir do versículo 3. Você pode também abrir a sua carteira, o seu aplicativo. Seja inspirado pelo Senhor. A Bíblia diz que algo será proposto no nosso coração. Seja generoso, porque esse é o Espírito que o Senhor nos deu, gente. Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. E o texto segue, você conhece esse texto. Mas eu quero mostrar aqui duas diferenças que eu consigo ver nesses dois versículos, para que a gente se analise nesse momento. A Bíblia está nos mostrando dois homens com duas atitudes diferentes na hora de ofertar, na hora de entregar ao Senhor. Ele diz que Caim, passado um tempo, veio entregar algo ao Senhor. Abel teve um comportamento diferente. Ele diz: olha, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. É interessante nós percebermos isso. Eu quero destacar o passado um tempo da entrega de Caim e a velocidade na entrega e no compromisso que Abel teve de entregar não qualquer coisa, não passado um tempo. Sabe quando você recebe aquilo que o Senhor fez chegar em suas mãos, por meio daquilo que Ele também depositou na sua vida, habilidades, e aí quanto tempo depois a gente deixa para entregar? Será se nós primeiros pagamos todas as nossas contas? Será se nós damos conta de todas as nossas responsabilidades naturais, para depois, passado um tempo, nós entregarmos algo ao Senhor? Esse me parece ter sido o comportamento de Caim. Passado um tempo, depois eu entrego, depois eu reconheço, depois eu entrego qualquer coisa. Caim teve esse comportamento. Abel foi completamente diferente. A Bíblia diz: ele entregou as primícias, a primeira parte, a melhor parte. Eu entendo na continuação do texto que o Senhor jamais cobraria algo a eles, o Senhor jamais chegaria até um homem para cobrar algo que ele não tinha ensinado. E nós vamos ver mais na frente que o Senhor chega para Caim e pergunta para ele: e aí, você está zangado com o quê? Com o que você está descontente? Não é certo que se procederes bem serás aceito? Ou seja, o que o Senhor queria era que ele correspondesse com aquilo que ele aprendeu. Nós temos aprendido algo aqui. Esse é um tempo para nós aprendermos e nós nos analisarmos nesse momento. Como nós temos ofertado? Será se nós entregamos qualquer coisa? Como nós temos dizimado? Será se nós fazemos qualquer coisa, entregamos qualquer valor e entendemos que aquilo... isso aqui é o dízimo, ponto final. Se analise na hora de fazer isso. Perceba o comportamento desses homens e entenda um projeto e uma instrução do Senhor. Porque Ele diz, há um procedimento. Ele diz, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Onde está esse procedimento? Na palavra. A palavra vai nos ensinar muito sobre esse assunto. E se nós temos dúvida, se a gente tem falhado nesse aspecto, a gente precisa reconhecer. Eu tenho falhado nesse ponto. Eu preciso conhecer aquilo que a palavra diz, porque há um procedimento. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que fazer de acordo com aquilo que a palavra diz. Amém, gente? Tenha isso no seu coração sempre que você vier ofertar, sempre que você vier dizimar. Não venha para fazer qualquer coisa. Venha para fazer conforme o procedimento. Amém? Então, se você deseja essa manhã fazer pelo meio tradicional, você já sabe, você encontrou aí na sua cadeira, ou na cadeira à frente um envelope como esse. Nós temos o Pix da nossa igreja, que certamente já está salvo aí no seu aplicativo. Mas se não está, você pode salvar hoje pela manhã, fazendo aí o seu Pix. Lá atrás também nós temos as tesoureiras posicionadas que vão poder te ajudar com as maquinetas de cartão de crédito, cartão de débito. Temos também irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e você não vai perder essa oportunidade de honrar o Senhor essa manhã com aquilo que Ele tem feito chegar em suas mãos da melhor forma possível, de acordo com o procedimento da palavra. Apareceu aí para você um código QR Code que vai te conduzir até as contas da igreja e você vai poder junto conosco fazer essa manhã aquilo que nós temos ensinado, aquilo que a palavra tem nos instruído, e nós vamos fazer isso agora com toda a alegria. Amém? Estenda aí a sua mão se você fez por meio do envelope ou por meios eletrônicos. Levante a sua mão, o seu envelope, vamos orar e consagrar o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um procedimento, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos dá instruções, o Senhor não quer que a gente faça de qualquer jeito, o Senhor não quer que a gente erre, Pai. E o nosso coração essa manhã é um coração de nos ajustarmos com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor projetou para nós, inclusive quanto à nossa entrega, Pai. Nós fazemos isso com toda a gratidão do nosso coração, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas e Te entregamos com toda a alegria e confiança de que haverá sempre multiplicação por nós andarmos de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Irmão, sai do seu lugar e vem com toda a alegria em nome de Jesus. Eu vejo a chuva
o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu esconderia onde posso descansar. No teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim e se move em mim. Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim e se move em mim. Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai, porque tua presença gloriosa habita em nós, está em nós. Nunca, jamais nos deixa desamparados ou sozinhos. Nós estamos sempre contigo e tu estás sempre conosco. Obrigada, Pai, porque essa presença gloriosa nos fortalece, nos alegra, nos coloca de pé nos dias maus. Essa presença gloriosa nos dá ânimo e força, coragem para enfrentar nos dias difíceis. Mas também é ela quem nos mantém de pé nos bons dias, conscientes de que é o Senhor que faz com que todas as coisas procedam bem nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque essa presença nos faz permanecer continuamente conectados com o Senhor. Nós não estamos buscando o Senhor de vez em quando, mas nós temos a tua presença em nós em todo o tempo. Obrigada porque essa presença nos comunica aquilo que precisa ser comunicado a nós. A tua presença em nós, Pai, é a certeza de que vida flui de nós. A tua presença em nós é a certeza de que nós temos cura. É a certeza que nós temos de alegria, de paz. Pai, a tua presença é tudo que nós precisamos. E graças a ti nós temos essa presença, Pai. Obrigada porque é essa presença que manifesta o sobrenatural. É essa presença, Pai, que faz acontecer aquilo que é impossível através de pessoas improváveis. Obrigada, Pai, porque essa presença está agora mesmo nos erguendo. Ela está agora mesmo falando conosco. Obrigada porque essa presença está agora mesmo se movendo nesse lugar. Se movendo em nós, se movendo através de nós, se movendo sobre nós. A tua presença gloriosa, Pai, está presente nesse lugar. Obrigada, Senhor. Nós estamos firmes e conscientes, crendo que essa presença está aqui agora mesmo. E ela é a nossa maior certeza, a nossa maior garantia de que o Senhor está falando conosco, de que o Senhor está fazendo algo aqui nesse lugar, nessa manhã.
Muito obrigada. Nós desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer, mas também por aquilo que o Senhor ainda terminará de fazer nessa noite, nessa manhã, nesse dia, aquilo que o Senhor vai fazer nesse culto, nesse ambiente. Nós sabemos, Pai, que esse dia não terminará da mesma maneira que começou. Nós temos a certeza de que terminará muito melhor do que começou. Obrigada, Pai. Nós te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus, que bênção. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Obrigada, gente. Aleluia. Culto da manhã. Domingo de manhã. Que bom que você está aqui. Sabe, irmão, eu fico pensando, né? Se você está aqui nessa manhã, faça valer a pena a tua vinda. Você não veio para cá para cumprir um protocolo. Certamente você não saiu da sua casa de manhã só porque você tinha uma escala para cumprir, ou só porque você tinha um culto religioso para fazer. Você saiu porque você ama o Senhor. Você está aqui porque você ama o Senhor mais do que todas as coisas. Você está aqui porque você decidiu buscar o Senhor. E sabe, a Bíblia nos garante que o Senhor ele vai ser encontrado quando nós o buscamos. Então, se você veio até aqui, a garantia que você tem é de que o Senhor está pronto para te corresponder. Amém? E se você está aqui hoje, nesse horário, você poderia vir para o culto da tarde ou da noite. Mas se você vem para esse culto da manhã, eu tenho certeza, você é um crente que ama o Senhor mais do que o seu conforto. Amém? Você podia estar confortável na sua casa, aproveitando a sua manhã de domingo, mas graças a Deus você escolheu uma melhor parte. Amém, gente? Então, já que você está aqui, faça valer a sua vinda. Amém? Então, queridos, eu quero falar nessa manhã sobre algo importante, mas antes eu quero que você faça uma declaração junto comigo. Você pode? Então, você vai levantar a sua Bíblia bem alto aí no seu lugar e você vai dizer fervorosamente. Amém? Glória a Deus, que bom. Você vai dizer comigo assim, algo vindo da parte de Deus, está para acontecer comigo, agora mesmo, a qualquer momento, enquanto eu escuto e estudo a palavra de Deus. Algo da parte de Deus está vindo sobre a minha vida, agora mesmo, e a qualquer momento se manifestará na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério, nos meus negócios, na minha vida. Algo da parte de Deus está acontecendo, está para acontecer, vindo na minha direção. Aleluia. 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 Você sabe o poder daquilo que você acabou de falar? Algo está acontecendo e algo está para se manifestar, algo está para acontecer na sua vida. Amém, irmão? Eu gostaria de falar nessa manhã um pouco sobre oração, a chave que abre portas sobrenaturais. Amém? Oração, a chave que abre portas sobrenaturais. Queridos, eu fico pensando, meditando sobre isso, e talvez você também pense, às vezes, sobre oração e como às vezes nós deixamos de falar sobre isso, mas também como às vezes a gente precisa voltar a falar sobre isso e encorajar e estimular os filhos de Deus a falarem com Deus. E eu fico pensando, será que a gente deveria mesmo estimular os filhos de Deus a falarem com o seu pai? Não é? Eu vinha no carro agora mesmo com o Fábio e o Theo e a gente vinha conversando, brincando com ele, ele acordou fazia pouco tempo. E é engraçado como a gente ama ouvir a voz dele. E o Fábio dizendo assim, fala filho, fala com o papai quer te ouvir, papai quer ouvir sua voz. E aí ele corresponde, fala algumas coisinhas, alguns balbúcios, algumas palavras que ele vai ali criando dentro da comunicação que ele tem ainda limitada na faixa etária dele. Mas é interessante como é agradável para nós, enquanto pais, ouvirmos a voz dos nossos filhos. Sabe, o Theo não tem consciência nem noção do quão agradável para nós é ouvirmos a voz dele. Ele não sabe o quão importante para nós é a comunicação dele. Quão alegre é o nosso coração quando a gente fala algo e ele corresponde. Ele não tem a percepção ainda de como aquilo, de alguma maneira, nos faz ficarmos satisfeitos. Mas é interessante que a gente, enquanto pais, sabe o quão importante a comunicação dele conosco é. E eu estava meditando sobre isso e pensando como também é com o Senhor. Que a gente não tem a noção do quão importante é para o nosso Pai ouvir a nossa voz e perceber as nossas comunicações com Ele.
Talvez a gente pense ainda de uma forma muito limitada enquanto crentes, que o que Deus deseja ouvir é a manifestação da nossa fé falada, não é? É que Deus quer ouvir a nossa fé quando nós falamos, porque cremos, e então aquilo vai ser correspondido e Deus vai fazer alguma coisa. Mas isso é uma visão muito limitada, irmãos, porque Deus ele não se importa apenas de ouvir a nossa voz para nos dar aquilo que nós queremos. Deus se importa de ouvir a nossa voz porque Ele ama o relacionamento que nós temos com Ele. Deus não quer oração porque Ele precisa da nossa voz. Deus quer a nossa oração porque Ele ama o nosso relacionamento. Deus ama a comunhão. Ele nos criou para esse fim. Deus, no princípio de tudo, irmãos, quando não havia pecado, não havia salvação, não havia nada do que a gente conhece dentro dos parâmetros bíblicos que nós estudamos pelas Escrituras, Deus já tinha estabelecido um relacionamento de comunicação com o homem. Não é porque o pecado aconteceu ou deixou de acontecer. É porque Deus criou o homem para o relacionamento com Ele. E às vezes é interessante como a gente ainda precisa, dentro de uma igreja tão madura que eu creio que o Verbo da Vida é, a gente ainda precisa estimular, encorajar, falar sobre oração, porque quando a gente faz um momento de oração, os crentes ficam todos silenciosos, ficam calados, quietos, ou então fazem suas orações num volume tão baixo que o diabo tem certeza de que a gente não está nem ousado o suficiente para falar aquilo que a gente está crendo. Por que que quando a gente fala, vamos orar, as pessoas não estão ousadas o suficiente para fazer suas orações de forma fervorosa, para fazer suas orações de forma audível, não importando se com quem está do lado, com a vergonha ou a timidez que possa existir? Por que que as pessoas ainda não conseguem, dentro do ambiente de igreja, orar na medida que deveriam orar, sendo que a igreja é um ambiente favorável para a oração? Por que que a gente ainda sente que parece que as pessoas se sentem envergonhadas de conversar com o seu pai na presença de outras pessoas? E sabe, eu não sei como você pensa, se você é pai ou mãe, você vai ter essa percepção também. De você, por exemplo, estar numa mesa onde tem pessoas conhecidas e tem ali os seus filhos, e os seus filhos param de falar com você porque tem pessoas conhecidas por perto. Seus filhos ignoram a sua presença porque tem outras pessoas por perto. Querido, você vai ficar com o coração partido se os seus filhos deixarem de comunicar-se com você ou os seus pais deixarem de comunicar-se com você porque tem outras pessoas por perto. Você vai pensar, o que tem de errado? Por que você não quer falar comigo na presença de outras pessoas? Quer você seja filho, quer você seja pai, você vai perceber que tem algo errado se não há uma comunicação tranquila, eficaz e livre, fluindo, quando tem outras pessoas perto. Você está conseguindo compreender? Se nós observarmos, a gente não tem como aceitar, ignorar a presença da pessoa de Deus por causa de outras pessoas. Eu não sei se você percebe, mas a Bíblia diz em João, no capítulo 14, no verso 17, que o Espírito Santo, ele estará conosco e ele habita em nós. Vamos ler lá, João capítulo 14, verso 17. Diz assim. Eu vou ler do 16 para a gente compreender um pouco mais o contexto. Amém? Estamos falando sobre oração, a chave para portas sobrenaturais, ou a chave que abre portas sobrenaturais. Diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre ou para sempre convosco. Dá uma pausa, deixa eu falar algo para você. Perceba que Jesus está dizendo para os discípulos com quem Ele andou pelo menos ali 3 anos da sua vida, pelo que se tem de estudo, né, de conhecimento. Jesus ensinava para aqueles homens todas as coisas. Jesus dizia para eles o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer, como deixar de fazer. Ele dizia, olha, você vai lá, você encontra tal pessoa. Quando você for entrar na casa de alguém, você entra e faz dessa forma. Se alguém interceptar você no caminho, você vai dizer tal coisa. Vai até ali e pega isso. Vai até lá e pesca um peixe. Na boca desse peixe vai ter lá uma moeda. Você vai pagar meu imposto e o seu. Vai até aquela mulher e diz tal coisa. Então Jesus dava instruções para os seus discípulos o tempo inteiro. Ele alimentava aqueles homens natural e espiritualmente. Ele pregava para eles. Ele curava os enfermos. Ele libertava os oprimidos e os cativos do diabo. E de repente ele está dizendo, olha, eu vou embora. Qual foi o sentimento que houve dentro do coração dos discípulos naquele momento, irmãos? Eu não sei se você consegue perceber, mas ele era para aqueles homens a presença contínua de Deus com eles. E de repente aquela presença estava dizendo, olha, eu vou embora.
Os discípulos se sentiram órfãos. A certeza que nós temos é que quando ele diz sobre isso, que ele vai rogar ao Pai, ele vai mandar um outro Consolador, ele está dizendo, olha, é um outro exatamente como eu sou. Se a gente estudar a raiz da palavra que ele está dizendo aqui, a gente vai entender que Jesus estava falando, olha, vai ser um exatamente como eu sou, que eu vou pedir ao Pai para que ele mande até vocês. E ele fala na sequência, ele diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Então o sentimento que pairava sobre o coração daqueles homens, naquele momento em que Jesus dizia, olha, eu vou para o Pai, para onde eu vou vocês não podem ir. Até ali todo mundo ia para onde Jesus ia. Se Jesus fosse para um lado, eles iam. Se Jesus fosse para o outro, eles iam. E de repente Jesus está dizendo, olha, para onde eu vou vocês não vão poder ir. Eu vou para preparar lugar para vocês, mas eu vou rogar ao Pai que Ele mande para vocês um outro Consolador. O sentimento que estava pairando no coração dos discípulos naquele momento era, o Senhor está nos deixando órfãos. E ele disse, olha, eu não vou deixar você órfão, eu não vou deixar você sem um pai, você vai continuar tendo um pai, e agora você não vai mais ter a minha presença indo para com você, de um lado para o outro, te falando por fora onde você deve ir, ou deixar de ir, o que você deve fazer, ou deixar de fazer. Agora você vai ter uma outra pessoa, um outro Consolador, e ele vai dizer quem é. No verso 17 ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo, olha gente, agora a solução para vocês não está mais comigo do lado de fora, agora está com vocês, dentro de vocês. E ele diz, não é mais alguém que vai andar com vocês, ele habita com vocês. Então Jesus estava dizendo, olha, agora tem uma pessoa habitando com vocês. E sabe o que me preocupa, irmãos? É que às vezes a gente está ignorando essa pessoa. Quantas vezes você acorda pela manhã e nas atribuições, nas tarefas do seu dia, você ignora essa pessoa e não dá nem ao menos um bom dia para ela? Quantas vezes você não para conversar com ela e vai fazendo as coisas no automático? E eu estou falando da pessoa do Espírito Santo, a presença que nós cantamos, que está conosco. Você está comigo, irmão? Eu estou falando de oração, você ainda está aqui? Então, às vezes, nós estamos simplesmente ignorando essa presença. Não falamos pela manhã, vamos dormir à noite sem comunicar nada com Ele, passamos o dia resolvendo as coisas, falamos com muitas pessoas, mas não paramos para falar com Ele, irmãos. Será que a gente está tendo o acesso que a gente tem livre para nossas vidas? Será que a gente está acessando essa pessoa? Porque eu fico imaginando se eu acordasse algum dia pela manhã e eu passasse o dia inteiro ignorando meu marido. Não falasse com ele, não desse bom dia, não sentasse durante as refeições com ele e conversasse sobre alguma coisa, não falasse com ele sobre absolutamente nada, ou pior, se eu falasse com ele apenas para resolver problemas. Será que ainda tem alguém aqui? Ele habita comigo. Ele está comigo. Mas a Bíblia diz que a pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele habita conosco e está em nós. E às vezes os crentes estão indo para Deus e para a pessoa do Espírito Santo, vão para um ambiente de oração simplesmente porque querem resolver seus problemas. Simplesmente porque estão no sufoco, com a corda no pescoço em alguma área e vão para o Senhor tentar resolver, ou então estão constantemente buscando, porque estão buscando uma resposta, buscando uma solução. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não se trata de um problema e uma solução, mas se trata de uma comunhão. Relacionamento, porque nós o amamos, mas dentro desse relacionamento nós vamos ter as chaves para as portas que nós precisamos abrir ou fechar. Amém? Então eu estou falando sobre oração e eu quero que você entenda que a gente não está falando aqui primeiramente sobre simplesmente a gente ter a resposta para as nossas orações, a gente ter os efeitos, os resultados e a gente ter ali de Deus as coisas que a gente deseja receber. Mas eu estou primeiro colocando em você uma base de entendimento de que nós precisamos orar, não pelas respostas que nós estamos buscando, mas pela comunhão e relacionamento que nós sabemos que devemos ter com a pessoa que habita em nós. A gente sabe pela palavra que existem destinos que são destravados por meio da oração. A gente sabe pela palavra que existem destinos que são alterados por meio da intercessão. Que rotas são mudadas, vidas são transformadas, corações se rendem, corações se abrem. Tem muitas coisas que acontecem por causa da oração, irmãos. Mas nós não podemos ficar atentos só a isso e esquecer que o mais importante da oração é a comunhão, é o relacionamento.
Amém? Deus nos criou antes de mais nada para termos comunhão com Ele. Deus nos fez para termos comunhão. Não porque Ele tinha uma carência de relacionamento. Porque tem gente que pensa assim, que Deus carente é esse que criou o homem só porque Ele queria ter relacionamento. Deus não nos criou, irmãos, porque Ele era carente de nós. Ele nos criou porque Ele amava a cada um de nós. Deus não teve filhos para que Ele pudesse se suprir de uma carência. Ele teve filhos porque amava de tal ponto, ou a tal ponto, a ter esses filhos. A limitar-se não somente a Ele, mas deixar-se delimitar pelo amor que Ele tinha para outras pessoas serem criadas. Deus podia ter feito tudo no mundo. Deus podia ter feito a natureza toda, todo o ambiente, ter deixado vazio. Mas Deus se importou em ter relacionamento e por isso Ele nos criou. É por isso que o homem é a coroa da criação. Toda a criação está aí. Deus contempla, foi Ele quem fez, tudo é bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele não disse que era bom. Ele disse, é muito bom. Então a gente sabe, a oração ela pode abrir e fechar portas. A oração ela tem esse poder. E se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que, por exemplo, a oração ela pode abrir e fechar portas para eventos climáticos. Você sabia que a Bíblia fala que a oração foi a porta para uma chuva acontecer e também para ela ser cessada? A Bíblia fala, em 1 de Reis, no capítulo 17, que Elias, ele predisse uma grande seca, e ali ele então orou ao Senhor, né? A seca realmente aconteceu, a chuva não veio, as portas do céu se fecharam para que houvesse chuva. Você está comigo? A Bíblia fala que quando ele orou, simplesmente o céu fechou. Então a oração, ela pode fechar portas também. É verdade que se a gente observar, a nossa oração ela é poderosa para fechar portas. Quais portas você precisa fechar na sua vida? Ou quais portas você sabe que precisa fechar? E você não tem poder na sua própria mão e capacidade para fechar. Mas quando você abre a sua boca e ora, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz lá no texto 1 de Reis, no capítulo 17, no verso 1, que Elias falou a seguinte coisa: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo a ele que ele se retirasse. O Senhor começou a dar a ele instruções e depois a Bíblia diz que foi feito segundo a palavra que o Senhor havia dito por meio de Elias. Sabe, irmãos, existem coisas que vão acontecer porque nós nos dispomos a orar. Nós vamos falar debaixo de uma sabedoria e inspiração divina. E algo vai acontecer e o Senhor vai nos dar as instruções necessárias para os próximos passos. Tem muito crente que está achando que Deus está em silêncio porque não tem feito os primeiros passos que o Senhor já orientou. Não tem buscado em oração as respostas que precisa e acha que vai receber a resposta olhando o Instagram, olhando a internet, olhando o Google, consultando pessoas. Querido, tem respostas que nós só vamos obter soluções, estratégias e inspirações se nós formos buscar na fonte em oração. Mas tem coisas que a gente não precisa nem estar buscando. No relacionamento, elas vêm. Quantas vezes você está conversando com alguém e sem que você esteja pretensiosamente falando com aquela pessoa, você está tendo uma conversa despretensiosa, você está tendo uma conversa informal e de repente aquela pessoa começa a te dar informações que você não sabia nem sobre ela, nem sobre alguma coisa. Isso também é da mesma maneira com o Senhor. À medida que nós conversamos com Ele, que temos uma comunhão, que temos ali uma fala, uma oração propriamente dita, irmãos, coisas vêm para nós que nós nem estávamos pretendendo que viessem. A Bíblia diz, no texto já lá de 1 de Reis, no capítulo 18, no verso 42, que Elias vai orar agora não mais para que não chova. Elias não fala mais para que o céu se feche. Agora a oração de Elias, ela vai existir, ela vai acontecer para que o céu se abra. Queridos, é a mesma oração, talvez é o mesmo homem, né, pelo que a Bíblia mostra, é a mesma pessoa, são momentos distintos, situações diferentes, mas a gente vê que a oração da mesma maneira, a fala, o poder da fé envolvido naquilo que está sendo dito, vai conseguir fazer algo diferente do que aconteceu no começo. Se por um lado, se no princípio a oração fechou o céu e não choveu, agora Elias vai orar, vai falar e a oração vai ser a chave para abrir o céu para que chova. A Bíblia diz que Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Em fé, Elias já estava dizendo, tem uma chuva vindo aí.
E ele diz, subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que que Elias estava fazendo, gente? O que que Elias estava fazendo, gente? E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então Elias disse, volta, e assim por 7 vezes. A Bíblia vai falar que na 7ª vez ele começou a ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali, logo em seguida, a chuva veio. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, para confirmar esses eventos climáticos que aconteceram por meio da oração de um homem. E vamos dizer, irmãos, era um homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Era um homem que tinha o poder de Deus operando pelo Espírito sobre ele, mas dentro dele, como eu e você temos, ele não tinha. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, Elias era homem semelhante a nós, diga semelhante a mim. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia diz no verso seguinte, no 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que a Bíblia está mostrando? Olha, Elias era um homem igualzinho a gente, semelhante a nós, sujeito aos sentimentos que nós também temos. E eu fico pensando, querido, o sentimento que estava sobre o coração daquele homem era uma grande seca, era um período de crise, era uma situação difícil. Mas ele se posicionou para orar e dizer, eu não estou aqui para assistir o cenário acontecendo, eu estou aqui para mudar o cenário ao meu redor com a minha oração. Sabe, querido, você precisa se inconformar e olhar para o que está ao seu redor e não ficar naquela pose, naquela posição de quem está ali assistindo a Netflix. Queridos, nós não estamos assistindo a nossa vida acontecer, nós estamos fazendo com que ela aconteça da maneira que Deus deseja por meio das nossas orações e palavras. Você não é um espectador da sua vida, você é o agente que transforma o cenário ao teu redor. Vamos lá, eu vou dizer de novo. Você não é um espectador da sua vida, você é o agente que transforma o cenário ao seu redor. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar conscientes disso, nós não somos pessoas normais. Você pode dizer comigo, eu não sou normal. Porque às vezes o problema do crente é ele querer ser uma pessoa normal. Querer ser uma pessoa comum. Irmãos, quem carrega a pessoa de Deus dentro do seu próprio espírito, na sua barriga, como eu gosto de dizer, carrega o rei na barriga, não pode querer viver uma vida comum e ser uma pessoa normal. Nós somos anormais mesmos. O mundo chama a gente de alienado, de louco, de lunático, de fanático. O mundo chama a gente de todo tipo de coisa, querido. E deixa eles chamarem, porque no fim das contas o que eu quero saber mesmo é como Deus me chama quando olha lá de cima para cá para baixo. Como é que Deus nos conhece, irmãos? Como é que as pessoas no céu, que estão ali nos assistindo de alguma maneira, conhecem a cada um de nós? Como nós vamos ser conhecidos quando entrarmos na eternidade? Como nós somos conhecidos hoje, quando os anjos ouvem o nosso nome de alguma maneira lá? Como é que o Senhor olha para nós e vê? Será que Ele olha para nós e vê, é uma pessoa normal, é uma pessoa comum? Ou Ele olha para nós e diz, esse aqui é de oração, esse aqui é meu filho, esse aqui é fervoroso, esse aqui é alguém para com quem eu devo me mostrar forte? Porque a Bíblia diz que Ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Será que Ele olha para nós e vê, fulano é uma pessoa muito inteligente, é um homem muito trabalhador, fulana é uma mulher muito guerreira, é uma mulher muito forte? Ou será que Ele olha e diz assim, essa minha filha aqui é fervorosa mesmo, essa aqui é de oração? Sabe, irmãos, não é porque a gente não está usando os coques que a gente pode perder aquela personalidade de mulher fervorosa, não. Talvez a gente precise ir um pouquinho mais a fundo nas nossas raízes, que vem das igrejas pentecostais, nas nossas raízes que vem lá do início dos avivamentos pelo Espírito, que nós também recebemos por influência através da vida de homens e mulheres como o irmão Reagan. Queridos, a gente precisa olhar de onde é que a gente vem, qual é a nossa origem. A gente não está aqui, queridos, brincando de viver como crente, não. A gente está aqui para transformar o cenário como crente, filho de Deus que a gente é. E sabe o que falta? A gente se conformar com o que veio e dizer, não, peraí, eu vou orar. Ah, não, mas ele está dizendo que não vai acontecer. Deixa comigo, eu vou orar. Se posicionar. Não, mas é porque ela está dizendo lá, rapaz, olha, ela disse que não dá certo, que não tem como. Tá certo, ela está dizendo isso, tudo bem, eu vou orar.
Nós passamos por uma situação envolvendo burocracias de banco, essas coisas assim. Depois você vai saber melhor essa história. Talvez em outro momento eu conte melhor. Mas nós passamos por uma situação, e algumas pessoas aqui da nossa igreja até acompanharam um pouco de perto isso. E teve um dia que nós fomos ao banco, eu e o Fábio, e saímos de lá tão chateados para resolver um problema, e saímos de lá chateados porque haviam mudado algumas coisas, os protocolos, algumas coisas que, de alguma maneira, aquilo nos envergonhava. E nós chegamos em casa e nós começamos a ficar inconformados com aquilo, e a gente disse, rapaz, a gente vai orar. A gente vai voltar lá, e quando a gente voltar lá, eles vão pedir desculpas para nós. Eles vão mudar essa história, eles vão voltar atrás no que eles falaram, e eles vão rever aquilo que eles estão dizendo. Porque está errado isso aí, nós somos filhos de Deus. Pai, o Senhor não vai nos deixar ser envergonhados. Quando a gente foi na segunda vez também para resolver os problemas que a gente precisava resolver, chegamos lá na hora que a gente estava no carro mesmo. Nós já tínhamos orado antes, mas quando a gente ainda estava no carro, antes de descer para sair do carro e entrar no banco, a gente orou mais uma vez. E assim como nós falamos, irmãos, exatamente como nós oramos. O Fábio disse, amor, ora aí. Eu disse, eu vou orar. Exatamente como a gente falou, o tratamento foi outro, a fala foi outra, a conversa era totalmente diferente, tudo foi transformado, irmão, exatamente como a gente orou. Por que, irmãos? Porque a oração, ela é a chave que abre portas espirituais, sobrenaturais, para eventos incomuns, ao ponto de interferir no clima, irmãos, sabe? Quantas vezes você orou para parar de chover? Ah, não vou ficar orando para parar de chover, eu tenho outras coisas para orar. Talvez, irmãos, a gente precisa começar a exercer a nossa fé em pequenas situações, em episódios da nossa rotina, para que a gente possa começar a ver em coisas grandiosas. Quantas vezes a gente está lá se arrumando para vir para a igreja e começa uma chuva? Aí lá vai a gente orar, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos essa chuva agora. Chuva, volte, vá para o mar, vá para o litoral. Eu vejo meu marido fazendo isso inúmeras vezes, porque a chuva vem, o crente vem logo deixar de vir para a igreja, quer logo faltar o culto. Irmãos, a Bíblia diz que a gente é sal, não é açúcar, não. Então, às vezes, a gente vai e começa a orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa chuva cesse agora. E falamos com a chuva, porque também a nossa autoridade está sobre os eventos. Já tivemos episódios e situações na estrada, a gente andando de carro e uma chuva forte, aquele negócio difícil, um perigo, um risco aumentado. A gente precisa começar a orar, irmãos, e repreender essas coisas e dizer, chuva cesse, e o céu tem que fechar a chuva lá. Sabe como é isso? É a nuvem que seca, é uma torneira que fecha. Eu lá sei como é, irmão, eu só sei que eu sei orar. A gente precisa começar a entender o nosso poder, o que está conosco. Sabe, Ele habita em nós e estará conosco todos os dias. Para sempre, o Espírito de Deus, a presença poderosa, o poder de Deus agindo por meio da vida do crente, irmão. E a gente fica aqui achando que está aqui só para ficar assistindo as coisas acontecendo, para ver a banda passar. Não, a gente não está aqui para ver a banda passar. Se precisar, a gente manda a avenida fechar para a banda não passar nunca mais. Você está pegando, querido? Ou será que você já está cansado demais para ir para casa? A oração, ela também é a porta, ou a chave, perdão. Ela é a chave que abre portas e fecha portas para eventos fisiológicos. Com que base, Samir, você vai dizer isso? Eu falei dos eventos climáticos, eu estou falando agora dos eventos fisiológicos. Como é isso? Nós sabemos que a oração, ela abriu o ventre de Ana para gerar Samuel. Eu te pergunto, querida, a gente vê lá no ventre, quando a gente olha o útero da mulher, tem uma fechadura e um buraco lá para você botar uma chave? Não tem. Como também o céu, a gente olha, não tem um buraco para uma fechadura lá, para a gente poder botar uma chave e virar e aquilo abrir ou fechar de alguma maneira. Mas a oração, ela tanto abre uma coisa como fecha. Quando também abre uma, fecha também. Se você olhar, a Bíblia vai contar que Ana orou e o Senhor respondeu a sua oração. E a oração de Ana abriu o ventre dela. Samir, não foi Deus que abriu? Foi, por meio da oração dela. Eu fico me perguntando, e se Ana não tivesse orado? Ia passar o resto da vida sendo insultada, envergonhada, afrontada pela maldita da Penina. Alguém conhece a história, gente, aqui, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que levantou-se Ana e com a amargura de alma, sentimentos. Os sentimentos, irmãos, eles não vão sair para a gente entrar em oração, não. Ah, não, porque quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou orar. Rapaz, olha, uma coisa que acontece com muita frequência. É a pessoa dizer assim, não, é porque eu estava me sentindo tão mal que eu não consegui nem orar. Irmão, a gente não ora porque está se sentindo bem, não.
A gente ora se sentindo mal mesmo. Pode a dor de cabeça estar lá, pode o sentimento estar lá. Ana orou com amargura de alma, não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela, você tem. A Bíblia diz que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Você pode estar com medo, você pode estar assustado, você pode estar triste, você pode estar machucado, magoado, pode estar com dor, pode estar com a dor de cabeça, pode estar com a dor na unha do pé, pode estar com dor onde for, mas você vai orar mesmo assim, porque você não depende dos seus sentimentos, você depende da sua fé, e é a sua fé que move o seu coração e a sua boca para orar. Ah, não, porque eu não estava muito bem psicologicamente. Querido, não interessa a gente estar bem psicologicamente, não. É a oração que vai fazer a gente ficar bem. A gente não ora porque está bem, a gente ora para ficar bem. Aí a gente diz assim, não, mas é porque quando eu fui lá, conversei com o meu terapeuta, conversei com o pastor, conversei com a irmã, aí eu fiquei me sentindo melhor. Engraçado, a gente acredita que uma conversa com uma pessoa natural, uma pessoa humana, física, nos deixa melhor. A gente começa a conversar e diz, eita, só em ter falado contigo eu já estou até me sentindo melhor. E pensa que quando for orar ao Senhor, não vai se sentir melhor, não? Quer se sentir melhor antes para poder ir falar com o seu pai? Não, vai falar com ele que você vai sair melhor. Ana estava com amargura de alma, e a Bíblia diz, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A gente é da fé, então a gente não chora, a gente só ri. É verdade. A gente ri pela fé. A gente tem um riso de alegria que é em fé, que muitas vezes a gente vai exercer quando ora. Mas, queridos, também às vezes a gente vai chorar enquanto está orando. O importante não é a gente deixar o choro ou não deixar o choro sair. É a gente não deixar o choro impedir que a gente ore. Vou chorar, vou. Estou sentindo, Pai, eu estou aqui. O sentimento está dando aqui na tampa. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu estou sofrendo. O Senhor sabe o que eles estão me fazendo. O Senhor sabe o que foi que aconteceu. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. O Senhor sabe o diagnóstico. O Senhor sabe tudo isso, Pai. Mas o Senhor sabe também do meu coração que busca a Ti mais do que qualquer coisa. E eu estou pronta aqui para orar ao Senhor, porque eu sei que depois que eu orar, tudo vai mudar. A Bíblia diz que ela fez um voto dizendo ao Senhor, Senhor, se você benignamente atentar para a aflição da tua serva. Queridos, eu te pergunto, será que Deus já não estava vendo a aflição de Ana? Ela diz, se o Senhor benignamente atentar, ela está colocando uma condição, Pai, se o Senhor realmente estiver vendo, se o Senhor estiver realmente prestando atenção no que eu estou passando, no que está acontecendo, queridos, é claro que o Senhor já estava vendo. E ela diz, se você se lembrar de mim, é claro que o Senhor jamais esqueceu, porque a Bíblia diz que ainda que ainda que uma mãe que trouxe um filho a nascer, ela esquecesse o seu filho, o Senhor jamais, todavia, esqueceria. Mesmo que uma mãe que amamenta, que alimenta o seu filho esquecesse, eu vou te dizer, uma mãe que amamenta esquecer um filho é impossível. E o Senhor diz, olha, ainda que uma mãe que trouxe seu filho à vida, que amamenta seu filho, viesse a esquecê-lo, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. O Senhor não estava esquecido de Ana. A Bíblia estava dizendo, olha, se o Senhor se lembrar de mim, na falta de consciência de Ana, no misto dos sentimentos e no auge da sua amargura de alma, Ana diz assim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e não se esquecer. Ela é redundante, ela disse, se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz o voto com o Senhor, ela apresenta o coração, ela rasga o seu coração, mas Ana não sabia mesmo, era que aquela oração que ela estava fazendo, aquilo que ela estava dizendo, estava abrindo a porta do céu, para que ela pudesse gerar um filho no seu ventre. Ana não sabia que aquilo estava trazendo a abertura de um evento fisiológico sem precedentes. E muitas vezes, irmãos, a gente vai orar e a gente não está percebendo que aquilo está fazendo um grande efeito no reino espiritual, mas o resultado vem. Talvez alguém pergunte, e aí, Ana engravidou na hora que orou? Foi depois que orou? Como foi isso? O Senhor abriu o ventre dela e colocou o menino lá dentro? Como foi que aconteceu? Irmãos, o como não é importante para nós. O que é importante para nós é por que aconteceu. E por que foi que aconteceu? Porque Ana orou. Se a gente for olhar também na Bíblia, a gente vai ver que existem eventos espirituais e a oração é a chave para esses eventos acontecerem. A Bíblia vai nos mostrar em 2 de Reis, não mais em 1, como a gente leu a história de Elias, agora é um outro homem, um outro profeta, um outro momento. Mas também vai acontecer algo através da oração. Em 2 de Reis, no capítulo 6, nos versos 17 até o 20, a Bíblia diz que Eliseu orou,
E a oração de Eliseu disse assim: Senhor, eu peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não tinha nada naturalmente falando. Aquele rapaz tinha dito para Eliseu: olha, não tem nada aqui. Mas o Senhor recebe a oração de Eliseu. E a oração de Eliseu é uma chave para abrir as portas dos olhos espirituais daquele rapaz. A oração, ela vai fazer acontecer e abrir eventos espirituais. Ele tem uma experiência com um dom e manifestação que ali ainda não tinha havido. Ele tem ali uma experiência com Deus de ver algo no reino espiritual que não era possível ver com os olhos naturais. E eu declaro você fazendo orações que vão manifestar e abrir eventos espirituais. Você vai ter experiências espirituais com dons e manifestações que você nunca tinha tido. A Bíblia fala no verso 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. O que foi que aconteceu agora? Há pouco, no versículo anterior, Eliseu ora, e os olhos daquele servo são abertos. No verso seguinte, a Bíblia conta que Eliseu ora ao Senhor para que os olhos sejam fechados. Quando ele diz, olha, fé de cegueira, ele está dizendo, olha, fecha os olhos deles para não verem o que a gente está conseguindo ver. Queridos, é interessante porque são olhos do mesmo jeito. No primeiro momento, o servo tem os olhos abertos. No segundo momento, o exército tem os olhos fechados. Não importa qual seja a necessidade, o que você está precisando, precisa abrir ou precisa fechar. Ore, porque vai acontecer. É interessante porque o exército sírio, ele simplesmente é cegado ali. E a gente sabe, Deus não fere. Essa era a visão do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Eles tinham uma visão deturpada da pessoa divina. E nós sabemos depois que podemos conhecer por meio de Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Ele revela que Deus jamais feriu, ele revela que Deus jamais trouxe dano, jamais colocou doença. Jesus não vem e a gente vê nenhum episódio dele fazendo estas coisas. Mas naquele entendimento, ele achava que Deus iria ferir. O que a Bíblia está mostrando, na verdade, é que simplesmente eles ficaram sem enxergar. Eles não conseguiriam mais ver aquilo que eles estavam vendo antes. Porque quando nós precisamos ser ocultados diante do Senhor por alguma necessidade, nós vamos ser ocultados. Se nós precisamos ser escondidos para sermos alguém que ficará seguro, nós vamos ficar seguros. De repente você está passando lá na sua rua, deixa eu dar esse exemplo para você entender melhor. Você está passando na sua rua, vai chegar às 11h30 da noite, e lá é conhecido pela violência. Você vai chegar lá e vai chegar sem oração, irmão. Não, você ora antes. Pai, obrigada, porque eu estou indo e eu vou chegar na minha casa em paz e em segurança. Fecha os olhos, Pai, desses bandidos. Deixa eles sem me enxergarem, que eles não me vejam. E que os teus anjos acampem ao meu redor. E eu vou chegar e entrar seguro na minha casa. Aí tem crente que não sai de noite de casa porque tem medo. Me poupe. Não, eu gosto de vir... Rapaz... Eu gosto de vir para o culto da tarde. Eu não vou dizer o da manhã, não, que é para você não se sentir ofendido. Vai que é com você. Eu gosto de vir para o culto da tarde, porque eu chego em casa, ainda tem dia, ainda está luz, ainda está... É mais seguro. Seguro, irmão. É mais seguro você andar com Deus, não importa a hora. Perigoso mesmo é você andar sem o seu pai. E como a presença dele não sai nunca de dentro de nós, ele habita em nós, ele não visita a gente, ele habita, ele mora dentro da gente. Então a gente está sempre com ele, não importa a hora que a gente sai. Se você vai sair ou vai chegar, saiba de uma coisa, você vai chegar e vai sair seguro, porque a presença está te acompanhando, te assistindo. Aí não assustar é porque é perigoso, não, porque agora, cuidado, viu, menino, está acontecendo isso. Está acontecendo, pode acontecer o que for lá fora. Eu não vou ser atingido, eu não vou ser abalado. Aí a gente diz o salmo, diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aí quando alguém fala alguma coisa, mulher, eu não vou não, porque esse horário aí é muito perigoso. Me poupe, crie vergonha na cara e vá ser crente de verdade. Só não é com vocês não, é só com os outros crentes que tem por aí. Ah, mas a gente também não vai tentar o Senhor. Sim, querido, você tentar o Senhor é você ir no meio da madrugada sem necessidade de ficar na beira da porta com a porta escancarada esperando o ladrão entrar. Você vai fazer isso? Claro que não, você não é idiota. O pastor Bud dizia que idiota não é palavrão.
Agora, você ir para um evento social, para você ir para um culto, você ir para alguma situação que você precisa ir numa coisa, comprar alguma coisa, ir num comércio, comprar alguma coisa e voltar, você vai dizer que isso é tentar o Senhor, irmão? Tentar o Senhor é você ser besta, abrindo as portas da sua casa esperando o ladrão entrar. Agora, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Outro dia a gente saiu de casa para vir trabalhar, eu e o Fábio, o bebê. Quando a gente saiu, que voltou, o Fábio foi abrir a porta da nossa casa. Quando ele abriu, passou a mão, a porta estava aberta. Ele, amor, tu não trancou a porta? Não, meu filho, eu tinha certeza que eu tinha trancado. Não tranquei a porta. Mas aí eu disse, ainda bem que os anjos guardam a nossa casa e a gente fica seguro. Quem fechou a porta? Quem fechou a porta não fui eu. Mas o que fechou a porta foi quando a gente orou e saiu de casa dizendo, Pai, guarda a nossa casa, livra de todo mal, não deixa nenhum homem perverso entrar pelas portas da nossa casa, subir os muros da nossa casa. Sabe, querido, as nossas orações estão fechando as portas. Então, Eliseu orou e ele fez exatamente aquilo que a Bíblia conta que aconteceu. Os olhos do moço abriram e depois os olhos dos sírios foram fechados. A gente vai ver um outro episódio, a oração abrindo o céu, quando Jesus ora. Lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 21, a Bíblia diz, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Aí você pode dizer, mas Samer, é porque aí era Jesus. Então, Jesus orando, é claro, o céu vai se abrir. Irmãos, Jesus é o nosso irmão mais velho, segundo a palavra, ele é o primogênito. Deus deu o unigênito para colher um primogênito de muitos. Ele se tornou o irmão mais velho de uma grande família de filhos de Deus. Aí alguém diz, mas Jesus era Jesus, Jesus era o filho de Deus, e a gente é filho de quem? Então, a gente precisa olhar para isso aqui, queridos, e entender. Jesus orou, o céu se abriu. Quando eu oro, o que acontece? Quando você ora, o que acontece? Não, irmão, não, peraí. Quando você ora, o que acontece, irmão? É engraçado, porque para alguém compreender isso naturalmente, não vai conseguir. Não é? Tem gente que diz assim, mas as bênçãos que o Senhor tem para nós são nas regiões celestes, nas regiões espirituais, todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes. E a pessoa pode dizer, sim, mas aí são as bênçãos espirituais, não é? Mas o Senhor também diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né? Na minha casa, diz o Senhor, provai-me nisto. E ele diz, olha, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, até pela janela do céu a gente é abençoado, quem dirá pela porta? Então, quando o céu se abre, e o céu se abre quando a gente ora, algo acontece, bênçãos vêm sobre nós. Você está entendendo, irmão? A oração, ela pode abrir o céu e ela pode também fechar o céu. A gente viu que a oração abriu os olhos, fechou os olhos. A gente viu que a oração deu chuva e impediu chuva. A gente está vendo que existem coisas que acontecem de forma espiritual, eventos climáticos, eventos fisiológicos, eventos espirituais. Tem eventos que são também sobrenaturais de uma maneira incomum. A gente vai ver que a oração, lá no Novo Testamento, já agora em Atos, no capítulo 12, dos versos 5, ali é mais ou menos até o verso 10, a Bíblia vai contar que a oração abriu as cadeias de Pedro. Diz assim no verso 5, Pedro, pois, do capítulo 12 de Atos, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu gosto da Bíblia porque ela é detalhista demais. E ele diz assim, ó, deixa escrito exatamente assim, Pedro estava guardado no cárcere. Pedro não estava só dentro da prisão, ele estava lá, guardado, trancafiado no cárcere. E a Bíblia fala aqui, mas, e eu vou te dizer, irmãos, o mas da igreja é muita coisa. Um porém do crente é muita coisa. Em outras palavras, em outras versões vai dizer, porém havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Pode ser que você olhe para a sua vida e tenha alguma coisa que está presa, pode ser que você olhe e tenha alguma coisa que está guardada, pode ser que tenha alguma coisa que está impedida, mas a oração da igreja faz muita diferença. Não foi, queridos, não foi simplesmente a igreja esperando Pedro, foi a igreja orando por Pedro. Os crentes orando. Não foi só a igreja sentindo, lamentando porque Pedro estava ali. Foi a igreja orando.
E a Bíblia diz que foi uma oração incessante a Deus. Não parava a oração. E a gente, às vezes, ora uma vez e se cansa de orar porque a resposta ainda não veio. Não veio no dia, não veio na semana, não veio no mês, não veio no ano. A oração deve ser incessante. É sem parar. É interessante no verso 10 o que a Bíblia vai contar. Eu vou passar alguns versículos, eu não vou ler todos os detalhes, mas no verso 10... diz que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro está acompanhado de um anjo, a cadeia se abriu para Pedro. Como foi que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que foi assim. A cadeia se abriu, Pedro está acompanhado do anjo, ele vai passando pelas sentinelas, a Bíblia está falando que passou pela primeira e a segunda, são as rondas. Ele passou pela primeira, passou pela segunda, chegou ao portão de ferro que dava para a cidade, e aí o portão se abriu automaticamente. Eu gosto dessa palavra que aparece aqui, que é uma palavra chamada automatos. Ela dá origem às palavras do automático que a gente tem no português. E essa palavra aqui, ela quer dizer que foi movido por um impulso próprio ou sem a instigação ou intervenção de outro. É algo que é produzido de maneira automática. É engraçado porque foi movido por impulso próprio, ou agiu sem a instigação ou a intervenção de outro. A porta não precisou de ninguém para abrir. A porta se abriu automaticamente. Sabe, queridos, é interessante a gente ver isso. É Deus abrindo a porta por meio da oração de outras pessoas. Abrir uma porta nos dias de hoje, né, na nossa cultura, é algo que é até fácil. Mas a gente está falando de um portão de ferro, de uma cadeia onde Pedro estava preso, e a gente está falando de uma cultura, de um momento da sociedade, onde esse portão de ferro não era uma coisinha simples para um homem abrir sozinho, não. Era um negócio bem incrementado, porque era a porta de ferro de uma cadeia, a porta principal da cadeia. E ela simplesmente se abriu automaticamente como uma porta de shopping para Pedro passar. E eu vou te dizer, a tua oração, ela é como um sensor de portas de shopping. Você já viu que você vai passar pela porta do shopping, aí você vai chegando. Tem uma fé envolvida ali. Não tem? Tem uma fé envolvida ali, uma fé natural. A fé humana, comumente da nossa cabeça, vai passando ali, aí você tem a certeza, vai abrir, né? Porque você não vai se tacar de frente com a porta. Já pensou? Você está crendo que a porta vai abrir. Você está crendo que o sensor está funcionando. Mas se o sensor estiver quebrado, você para e fica... O que está acontecendo? Não abriu. Você não dá de cara com a porta, não é? Você fica olhando para tentar entender o que está acontecendo. Porque quando o sensor percebeu que você está chegando, era para abrir a porta. A sua oração é como esse sensor das portas do shopping. Quando você ora, automaticamente as portas têm que se abrir. A oração está lá, a porta tem que se abrir. Agora, se a oração não chegou, a porta vai ficar lá e você vai ficar, oxe, por que não abriu essa porta? Pai, por que você não abriu essa porta para mim? Pai, por que não aconteceu? Pai, por que o Senhor não permitiu? É a vontade de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Não, irmãos, não é porque Deus sabe de todas as coisas, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você passe por toda a porta que Ele abre para você. Agora, o que vai abrir a porta? É você ficar lá dando de cara para o vento? Não, é você abrir sua boca e orar, porque quando você abre a boca, o sensor funciona. E eu declaro que Deus está prestes a abrir, por meio da sua oração, portas sem intervenção de outras pessoas. O que aconteceu com Pedro foi, não precisou da intervenção de alguém para abrir aquela porta. O que precisou foi da oração da igreja. Ei, na medida que você orar, coisas vão acontecer e portas vão se abrir, sem intervenção humana, sem precisar que outras pessoas coloquem a mão. Você vai chegar diante da porta e ela vai se abrir, você vai dizer, foi a oração. Eu orei e o Senhor fez. Eu orei e a porta se abriu. Alguém orou e aconteceu. Ei, irmão, ora aqui junto comigo, porque eu sei que se a gente orar vai acontecer. É engraçado. A Bíblia vai falar dessa mesma palavra, automatos, num outro texto muito interessante. Vamos para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 26. Aleluia. Você está aqui ainda ou já foi para casa?
Você vai sair daqui pronto para orar, amém? Você vai sair daqui com vontade de orar mais. Você vai sair daqui pronto para orar mais. Samere, a Bíblia fala, né, sobre esses eventos fisiológicos, eventos naturais, climáticos, espirituais. Irmãos, mas a sua oração também abre as portas do coração de alguém para o Evangelho. Abre as portas do coração de alguém para uma decisão. Abre as portas do coração de alguém para deixar ou não deixar alguma coisa acontecer. Nós precisamos ficar mais conscientes, amém? Marcos capítulo 4, verso 26 diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Deixa eu voltar aqui. A terra por si mesma produzisse, primeiro frutificasse, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que o Senhor estava dizendo? Era o próprio Jesus dizendo, olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Eu gosto de dizer que essa semente que é lançada à terra são as nossas palavras, as nossas orações. Quando a gente lança, algo acontece. E ele diz, depois ele dormisse, se levantasse de dia, de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Muitas vezes a gente não sabe o como. Mas o que eu gosto é da parte que diz no verso 28, que fala, a terra por si mesma frutifica. Tu sabe o que é essa por si mesma que aparece aqui? Não é a bendita da palavra automatos que aparece lá em Atos também? Automaticamente as portas se abriram sem intervenção humana, sem ninguém precisar tocar na porta, a porta se abriu automatos. Automaticamente. E agora Jesus está dizendo aqui em Marcos também a mesma palavra, por si mesma, automatos. Automaticamente, quando você lança a sua fé, quando você ora, é como se no reino de Deus, como ele mesmo diz, não sabendo como, mas a semente que você lançou, a terra por si mesma, a terra está pronta para receber, de forma automática, produzir o resultado para você, sem intervenção humana, sem que haja necessidade de alguém colocar a mão, porque ela fica esperando que você fale, que você ore. Não sei se você está conseguindo entender, a terra por si mesma frutifica. E a gente ouve várias vezes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. A terra está pronta para receber as nossas orações, as nossas palavras, para ouvir as nossas confissões de fé. E sem que a gente saiba como, sem que a gente saiba o que está acontecendo. A gente dorme, a gente acorda, a gente deita, a gente levanta. Passa o dia, passa a noite. Mas de repente a terra começa a produzir o fruto. Como é isso? Automatos. E sem que você saiba como, a colheita vem. Sem que você perceba, as suas palavras ditas com fé em oração se tornam sementes poderosas para germinar na terra. Sabe, querido, eu quero dizer, a tua oração produz resultado. Eu quero declarar em nome de Jesus as tuas orações produzindo resultados. Os frutos da tua oração vindo, sabe? Nesses dias você vai ver que o que era no início só um brotinho, como é quando a gente planta algo, você vai ver só um ponto lá, é só um broto, uma ervinha vai vir, mas a hora do fruto tem que chegar. Vai chegar a hora do fruto. É engraçado porque parece também uma pequena nuvem, né? Quando a gente falou do exemplo lá, do profeta com o servo, uma pequena nuvem. Para alguém que ora e está em fé, um brotinho, uma pequena nuvem, é sempre o sinal de que está chegando o resultado, irmão. E a gente precisa aprender a discernir. Quando é só uma pontinha aparecendo lá, a gente, eita, isso aqui é da minha oração. Isso aqui fui eu que orei. E não tem problema não, irmão. A gente não tem que se vangloriar naquilo que a gente faz, mas a gente pode se gloriar no que Deus faz por meio de nós. Eu orei, o Senhor está fazendo. Eu orei, está acontecendo. Vai acontecer porque eu já orei. Não, vai chegar porque eu já orei. Não, vai acontecer porque... Não vai acontecer porque... Não vai não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada não. Por quê? Porque eu orei. Eu pergunto a você, irmão, você tem fé na sua fé? Tenha fé na sua fé. Tenha fé na sua oração. Tenha fé que quando você fala as coisas acontecem, mas se você falar também não acontece. Ah, mas as palavras têm poder. É, mas as palavras não têm poder quando a gente diz assim, ao vento não. Se palavras faladas assim, ao vento, tivesse poder, na hora que a gente dissesse, vou ganhar na loteria, já tinha ganho. A pessoa, se palavras ficassem ao vento e elas produzissem resultado, eu dissesse assim, eu sou ruiva. Não
Não faz a menor diferença, continua não sendo. Porque não tem fé envolvida. Mas quando a gente envolve fé, algo começa a acontecer. Começa a envolver fé nas suas orações de uma maneira tal que os frutos cheguem. Esse é um tempo para você de oração em todas as áreas e esferas na sua vida. Sabe? Não é só nos eventos fisiológicos, não é só em eventos climáticos, não é só em eventos espirituais, não é só em eventos sobrenaturais, não. É em todas as áreas. Você vai começar a ver os resultados da sua oração. Se você decidir crer, querido, eu quero te dizer, nós estamos crendo e levantando uma igreja que sabe o que é oração. Chegou o tempo de a gente avançar um nível acima do que a gente está. Essa coisa de quando a gente vai botar o povo para orar no verbo da vida, parece que está chamando galinha. Não, irmão, vai orar, abre a boca e fala alto mesmo. Deixa o irmão saber que você está orando. Ah, mas ele vai ouvir minha oração, que ouça. Eu quero saber se o céu está ouvindo. Mas eu posso orar em silêncio. Irmão, esqueça, não existe essa história de oração em silêncio. Venha fazer o rema para você aprender em oração que prevalece, que não existe essa história de orar em silêncio, não. Oração requer duas coisas. Oração. Precisa você crer e falar, e você vai precisar também ter uma ação. Não é só você ficar... Estou orando aqui no Espírito. Não, estava orando ali comigo mesmo, estava orando em silêncio. Não existe isso. Orar no Espírito é a gente orar em outras línguas. Não é ficar em silêncio com o olhinho fechado, olhando para baixo, não. Isso aí é um engano que o diabo criou e que tem um monte de crente praticando, porque crente de boca fechada é certeza de que nada acontece. Quando o crente fica com a boca fechada, querido, é como aquele povo antigo, os escravos. Lembra que botavam uma mordaça para eles não falarem nada? Tem muito crente usando aquela mordaça. Só que não é física, não é visível, mas está dentro dele e ele não abre a boca, fica intimidado. E eu declaro todo espírito de intimidação fora da vida daquele que é crente nessa igreja. Todo espírito de intimidação vai embora em nome de Jesus. Ah, mas alguém vai falar alguma coisa. Deixa eu falar. Que fale porque eu estou falando. Mas não fale porque eu estou calada. Alguém está aqui? Esse tempo de oração na sua vida vai trazer como consequência grandes portas abertas. A oração vai te dar acesso, querido, a coisas que você ainda não tem. Há lugares que você ainda não chegou, há pessoas que você ainda não conheceu. E eu vou te dizer, o acesso é muito mais valioso do que o seu dinheiro. Eu tenho orado nesses dias, eu tenho dito, Pai, me dê pessoas de influência. Eu não preciso de dinheiro, porque dinheiro o Senhor já me dá. Mas pessoas de influência, para chegar nos montes dessa cidade, com a palavra que nós pregamos, essas eu quero. Sabe o que tem acontecido? Tem respondido o Senhor às nossas orações. Esses dias a gente teve um evento grande aqui em Teresina para crentes, o Adora Piauí, aconteceu no centro de convenções. E estava lá, durante o evento, o rema sendo divulgado, a propaganda do rema lá, o vídeo institucional do rema que a gente passa todo domingo aqui de graça. Tudo acontecendo lá, alguém dando testemunho do rema lá, a irmã Raquel Dias, que é a irmã que congrega conosco aqui agora, falando do rema lá para um evento de milhares de crentes reunidos, sem que a gente precisasse desembolsar dinheiro, porque dinheiro não vale nada, mas o acesso e a influência é muito valioso. Sabe por que isso está acontecendo, irmãos? Porque a gente vem orando. Eu lembro de um ano atrás, nesse mesmo período, a gente orando para que o Senhor levantasse pessoas de influência, soprasse o nome Rema no coração delas, para que esse nome fosse levado para os 4 cantos dessa cidade. E o Senhor tem respondido a nossa oração. Eu creio, irmãos, num tempo onde a igreja está influente nos montes todos da sociedade que são importantes. Nas mídias, nos esportes, na política, sabe, em todos os lugares, na educação, nos lugares que são importantes da nossa sociedade. A igreja, a influência poderosa. E essa palavra que nós pregamos, chegando lá, porque quando ela chega, ela muda o cenário. Sabe como é que isso acontece? Oração. Não é o dinheiro que faz a gente chegar lá. Não é o dinheiro que vai botar o nome Verbo da Vida lá. Não é o dinheiro que vai botar o nome Rema. Não é dinheiro que vai botar o nome de Cristo acima de todas as coisas. É a nossa oração. Alguém está aqui? Por fim, eu quero te dar esse exemplo. Rick Renner, ele diz algo interessante. Ele fala que a oração, ela abre portas para o sobrenatural. Ele afirma que o modo de Deus falar com visões, sonhos, revelações, ele é sempre por iniciativa de Deus. Deus não fala por visões, sonhos e revelações por iniciativa nossa, mas por iniciativa dele. Isso é, não é quando você é quem busca tais coisas, mas quando você tem intimidade e relacionamento com Deus, quando você busca Ele, Ele te procura para revelar os seus planos e propósitos.
Veja bem, ele diz, não é uma iniciativa de Deus te revelar visões, sonhos e revelações. Mas quando você o busca, ele te revela os propósitos e planos do coração dele. Não é porque eu estou buscando as revelações, mas porque eu busco ao meu Pai, ele revela o oculto, o insondável, aquilo que é inalcançável. Em Jeremias capítulo 29, nos versos 11 até o 13, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele fala, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o melhor é o que está no verso 14, ele diz, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Deus não está esperando, irmãos, que a gente ore, para que a gente fique ali esperando o seu silêncio, e a gente diga, Deus não está me respondendo. Não, Deus tem uma predisposição em comunicar a nós as suas coisas, as suas virtudes, os seus planos, os seus propósitos. E ele diz, passareis a orar, eu ouvirei, e eu serei achado. Busca o Senhor, Ele vai encontrar você. Ele vai se deixar ser achado, mas ele vai encontrar você. Em Mateus capítulo 7, no verso 7 e 8, Jesus mesmo diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. É engraçado porque esse texto é repetido por muitos crentes, dizendo assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Mas Jesus só disse pedi uma vez. Ele não requer uma repetição, ficar pedindo, não. Pedir e dar-se-vos-á. Depois que você pediu, o que você precisa fazer é render graças por aquilo acontecendo. A oração incessante não é mais a de petição. A oração incessante, uma vez que a de petição foi feita, é a oração de ação de graças. Pai, muito obrigada, porque aquilo que eu orei já aconteceu. Pai, obrigada, porque o que eu falei, o Senhor já ouviu, já me atendeu, e a manifestação está acontecendo. É engraçado porque Jesus pediu e dá-se-vos-á, buscar e achareis. Ele diz, batei e abre-se-vos-á. Ora, deixa eu te perguntar, irmão, que porta é essa? Jesus está falando de oração e ele diz, batei e abre-se-vos-á. Se ele está dizendo que batei e abre-se-vos-á, ele está falando de uma porta. E que porta é essa que Jesus está falando? Não existe uma porta literalmente, mas sim, quando a gente ora, portas são abertas. Batei e vai se abrir. Quando você fizer a oração, quando você pedir, vai ser dado. Quando você buscar, você vai achar. Quando você bater, vai se abrir. Como é que a gente bate? Orando. É a nossa oração que é a chave das portas sobrenaturais. Em 2 de Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, na parte A do versículo, diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Deus está procurando, buscando, e Ele está procurando o quê? Um coração que é dedicado inteiramente a Ele. O que é isso que a Bíblia está dizendo? É um coração de alguém que ora. Se você orar, o Senhor vai se mostrar forte para você. Se você não tem visto a força do Senhor, saiba de uma coisa, querido, é porque provavelmente você não está orando na medida em que deveria orar. Em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, diz, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Ou em outras versões diz, coisas grandes e ocultas, segredos que você não sabe a respeito do que ainda está por vir. O Senhor está dizendo, olha, me pergunte, eu vou contar a você. Ele está falando de relacionamento, ele está falando de oração. A pergunta é, você tem perguntado? Você tem tido tempo de oração? Você tem dado qualidade do seu dia e do seu tempo para ouvir os segredos que você não sabe? Ou será que você está mais interessado nos segredos do fofoca gospel, fuxico gospel, sei lá o que gospel? Será que você está mais interessado nos segredos da irmã que vem para a igreja com você, do irmão que de vez em quando está aqui? Será que você quer saber mais os segredos do pastor William do que os de Deus? Porque se a gente estiver buscando os segredos de Deus, Ele vai nos anunciar as coisas grandes e ocultas. Os segredos que a gente ainda não sabe, a respeito de coisas que estão ainda por acontecer. Crente que tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, com a palavra, não é pego de surpresa. Não é pego desprevenido. O crente que sabe o que precisa fazer, ele vai ter acesso antes ao que ainda vai acontecer.
Por fim, eu quero falar desse momento que a Bíblia conta, de Atos, no capítulo 16, de quando Paulo e Silas estão na prisão. E de repente vem do céu algo sobre a terra. A Bíblia diz no verso 26 que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A gente viu quando a igreja orou e Pedro estando preso, as cadeias foram abertas, o anjo o acompanhou até a saída da prisão e a porta se abriu automaticamente. Agora a gente está em um outro ponto de Atos. É o mesmo momento da igreja ali no início ainda. E Paulo e Silas estão na prisão depois de terem sido açoitados, humilhados em praça pública, sofrendo por amor ao evangelho, pela pregação do evangelho, mas de repente a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, mas a prisão não estava neles, irmãos. O que estava fora não estava dentro. Eles estavam dentro da prisão e eles estavam adorando, louvando e cantando ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles estavam fazendo isso, de repente, enquanto eles adoravam, porque a oração e a adoração são chaves para abrir portas sobrenaturais. A Bíblia conta que as cadeias foram abertas, os alicerces da prisão foram sacudidos, houve um terremoto naquele lugar, e que todas as portas se abriram, e soltaram-se não somente Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam com eles. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a sua oração nesses dias, abrindo todas as portas, e soltando não só aquilo que é seu, mas soltando também aquilo que é de quem está perto de você. No ambiente onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, lá na sua vizinhança, onde você pisa, onde você está, as cadeias sendo abertas, todas as pessoas sendo libertas por causa da sua oração. Porque o que aconteceu com Paulo e Silas foi exatamente isso. Pessoas foram libertas por causa do procedimento de oração e adoração ao Senhor que eles estavam tendo. As orações deles foram ouvidas, mas foram todos que foram abençoados, porque estavam perto daqueles que oram. Ei, uma coisa que você sabiamente deve viver e fazer: esteja perto de quem ora. Agora, não queira só estar perto de quem ora. Queira ser alguém que também é de oração. Porque quem ora não quer estar perto de gente que não ora, não. Mas queira estar perto de pessoas que oram. Porque você e ela orando, você vai ver que resultados vão vir de forma sobrenatural. Portas vão se abrir. E coisas do céu vão mexer com todo mundo que está na terra. Quando nós abrimos nossas bocas em oração, algo vai acontecer. E a oração vai trazer a manifestação de dons. Vai trazer a libertação de pessoas cativas. Vai trazer a realização de sonhos. Vai trazer a abertura de portas para bens naturais. Mas para bens espirituais também. Você vai ver a sua oração produzindo muito fruto nesses dias. Não foi à toa que você veio nesse domingo de manhã para essa igreja, não. Talvez você normalmente nem está aqui nesse culto, mas hoje você está, igual a mim. Normalmente eu nem estou, mas hoje nós estamos. E não foi à toa que nós viemos para cá. Nós viemos para cá, irmãos, porque nós estamos como quem tem um chaveiro grande, cheio de chaves, um molho de chaves, como a gente fala no coletivo no português. Talvez a gente está aqui hoje, nessa manhã, para receber esse molho de chaves. O Senhor está nos dando chaves diversas para coisas e portas que a gente ainda nem sabia que existiam. Sabe quando você pega um chaveiro que tem porta, tem chave demais, e você não sabe nem identificar de qual porta aquela chave é? Você ainda não sabe, mas à medida que você for abrindo as portas, você vai sabendo qual é a próxima chave para a próxima porta. Você já usou essa aqui, você sabe, a próxima é essa chave, porque essa daqui eu já usei na anterior. E essa de agora é com essa chave aqui, porque essa daqui eu já usei na outra porta. Você vai saber identificar cada chave que você precisa de oração para cada porta pela qual você vai passar. Você está recebendo nessa manhã um chaveiro como um molho de chaves bem grande. E isso vai trazer para você muitas responsabilidades. Porque quem tem muitas chaves é porque tem muitas responsabilidades. Não queira achar que você vai ter somente as respostas da sua oração. Mas você vai ter também grandes responsabilidades com essas orações que você vai ter que fazer. Com essas chaves que você está recebendo. E eu declaro que as decisões certas para você abrir e fechar essas portas vão chegar no seu coração primeiro. E depois vão chegar na sua mente e vão deixar também chegar na sua boca. Você vai ter as respostas daqui por dentro primeiro. As decisões primeiro por dentro. A sabedoria que você precisa para como usar essas chaves. Como fazer, como agir, como não agir, onde ir, com quem falar, o que fazer. Tudo isso está chegando a você por causa de uma vida de oração. E sabe, a Bíblia diz que existem no mundo muitas vozes, mas a gente precisa ficar com uma que é certa. Nenhuma das vozes que está por aí por fora é sem sentido. Mas se nós nos dermos a oração em outras línguas, que é um tipo poderoso de oração, nós vamos ter as portas como quem tem aquelas chaves mestras que abrem todas as portas. A oração em línguas é como uma chave mestra. Ela abre todas as portas sem que você nem saiba o segredo delas.
Nesses dias fique pronto para em oração em outras línguas você ter estratégias, inspirações, chaves que você não teria na sua própria sabedoria humana, mas que você terá pela sabedoria de Deus compartilhada a você por meio da sua oração. Oração em outras línguas é algo poderoso, irmãos. E se o crente realmente soubesse o poder disso, ele jamais viria para uma vida cristã sem praticar essa oração tão poderosa. E saiba, se você não orar, sem oração não tem instrução. Mas se você orar, vai ter muita ação do reino de Deus sobre você. A oração, ela abre o canal para o fluir do Senhor sobre a sua vida. Nesses dias você vai ver esse canal fluindo de uma forma poderosa, irmãos. Eu não preciso gritar, eu não vou elevar meu tom de voz para você crer e saber que é o Senhor falando com você. Você vai ver um grande fluir através da sua oração nesses dias. Aquilo que você ligar, como o próprio Jesus disse, o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar aqui será desligado lá nos céus também. Nesses dias você verá um grande fluir da parte de Deus sobre a sua vida por meio da sua oração. Não tenha medo de dedicar tempo em comunhão com o seu Pai. Ele mesmo está pronto para te dar propósitos, projetos maiores do que o que você possui. E você vai ver que é dele, porque se fosse seu você podia bancar. Mas nesses dias você não vai poder bancar o que ele tem te dado. Ele vai poder bancar aquilo que ele está te entregando. E conexões divinas estão vindo, percepções espirituais vão vir, encontros vão ser ativados por Deus através da sua oração. E você vai ver o céu se derramando sobre você de uma forma incomum e sobrenatural. O Senhor vai abrir as janelas sobre você, sabe? Vai ser tanta bênção que você não vai ter nem lugar para guardar. É aquele momento em que você compartilha porque não cabe mais na sua própria vida. Sabe, esses dias são dias assim para você. Se você crê nisso, você está recebendo uma temporada favorável para milagres que acontecem por causa de crentes que oram. Amém. Crentes que oram de verdade. Crentes que se dão a uma vida de comunhão e de relacionamento com Deus. E fique pronto para você rejeitar convites e eventos de pessoas, porque você vai precisar se dar a comunhão, ao relacionamento e à oração com o seu Pai. Ah, não vou não. Por quê? Porque vai sair, tem outro compromisso, vai dormir, vai descansar, vai ter um tempo de lazer. Não, é porque esse tempo aí eu vou precisar tirar de oração para o meu Pai. E você vai ver como vai valer a pena. E coisas vão acontecer com intervenções sobrenaturais, como a gente aprendeu hoje, de forma automática. Sem que você saiba, nem que você veja a intervenção humana, você vai ver a intervenção divina abrindo portas para você. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ei, deixa a intervenção divina entrar no curso da tua história. Aleluia. Tem demonstrações do Espírito para esses últimos dias, irmãos. Nós estamos na última hora da igreja e para esses dias tem algo ainda maior do que o que a gente leu na palavra nessa manhã. Você é um instrumento poderoso de realizações sobrenaturais aqui na terra. Amém? Você pode orar um pouco? Eu não vou orar por você não, eu poderia fazer isso, mas eu quero que você ore. Não use esse tempo para você cantar não, use esse tempo para orar ao Senhor. Sabe, de relacionamento mesmo. Pai, eu amo você, como eu te amo, Senhor. Eu só tenho palavras de gratidão e louvor a você, de elogios a você. Você tem sido tão bom comigo, eu sou tão grato. Eu sei, Pai, que o Senhor tem correspondido às minhas orações. Eu sei que você tem respondido aquilo que eu tenho falado, Pai. Mas eu quero nessa manhã só reconhecer você, só dizer o quanto você é maravilhoso, o quanto você é bom. Só ter tempo para poder falar para você como eu vejo o que você faz. Como eu tenho visto as tuas obras. Como eu tenho visto, Pai, o teu amor, a tua fidelidade. Eu reconheço, Pai, quem você tem sido e quem você é de fato, Pai. Eu sei que você não muda, eu sei, Pai, que você é o mesmo. O Senhor esteve comigo desde o princípio. Está comigo agora mesmo. Eu sei, Pai, que no meu amanhã o Senhor também vai estar. Eu posso andar segura porque o Senhor está comigo. Eu ando segura porque o Senhor me guarda em todo o tempo. O Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a minha família. Ah, Pai, como eu amo o Senhor por tudo que o Senhor faz. Mas ainda pelo que o Senhor é. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor tem caráter, porque o Senhor jamais muda, porque o Senhor nunca falha. Porque o Senhor me amou antes mesmo de eu nascer, porque o Senhor me amou antes mesmo de eu te conhecer.
Eu amo as tuas obras, Pai, mas eu amo ainda mais as mãos do Senhor que operam tais obras. Como é bom desfrutar do teu poder, como é bom desfrutar do teu amor. Como é bom, Pai, estar debaixo da tua proteção, andar segura contigo. Como é bom, Pai, me deleitar em ti, fazer do Senhor o meu prazer, fazer do Senhor, Pai, a minha fonte de alegria. Como é bom ter a certeza de que o Senhor é a minha paz e desfrutar dessa paz. Como é bom estar contigo e saber que o Senhor está em mim. Que maravilha é, Senhor, te conhecer e ser conhecida por ti. Que coisa maravilhosa é saber quem o Senhor é por meio da tua palavra, por meio da comunhão contigo. Mas que coisa gloriosa é saber que o Senhor conhece o meu coração como mais ninguém pode conhecer. Eu te amo, Pai, porque o Senhor sempre quis me ter perto de ti. O Senhor sempre desejou a minha vida, o Senhor sempre me desejou com o Senhor. O Senhor planejou a minha vida, Pai. E o que eu poderia te dar em troca de tantas coisas, senão o meu coração? O que eu poderia te dar, Pai, em troca de todo esse amor, senão a minha vida entregue a ti? O que eu poderia, Pai, fazer por tantos benefícios? E como eu poderia esquecer tão grandes feitos? Eu só posso amar o Senhor, amar a tua presença, te servir com a minha vida, com os meus dias, com a minha força. Te amar, Pai, como a tua palavra diz que eu tenho que te amar, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Você é o meu Pai querido, meu Pai amado, meu Pai bondoso, fiel. Obrigada, Pai, pela sua gloriosa presença. Obrigada pelo seu amor manifesto a cada um de nós. Obrigada pelo teu amor na vida dos meus irmãos. Por essa manhã tão preciosa de instruções, de verdades vindo no nosso coração, vindo ao nosso coração. Obrigada pelo alerta que o Senhor tem nos dado de uma vida ainda mais de comunhão, de intensidade, de relacionamento com o Senhor, de entendimento de como somos necessários para os milagres que vêm daí de cima para cá para baixo. Obrigada, Pai, porque nós temos aprendido sobre fé, mas também temos aprendido sobre oração e sobre o quão precioso é exercermos a nossa fé no relacionamento que temos com o Senhor. Obrigada porque esse é um tempo de nós vermos as realizações que acontecerão por meio das nossas orações. E é um tempo de nós buscarmos cada vez mais dessa presença que habita em nós. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Você pode cantar um pouco essa canção e se deleitar nessa presença gloriosa, nesse tempo tão bom que o Senhor preparou para nós, nessa atmosfera tão palpável. Oh, aleluia. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza
estavam aqui que estavam com saudade de Deus, Deus com saudade delas. Nesses dias fique pronto para você matar saudade. Você ter tempos como você talvez não tinha desde os seus primeiros dias de novo nascimento. E você vai ter dias ainda mais intensos com Ele. Fique pronto para desejar ardentemente. Onde você estiver, orar, no seu carro, na rua, onde você estiver fazendo o que seja, você vai precisar parar para orar. Não existe avivamento, irmão, sem oração. Nós estamos vivendo um avivamento. Precisamos de uma igreja posicionada em oração. Você vai se ver nessa posição esses dias, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que está aqui nessa manhã e ainda não entregou sua vida a Jesus. Não fez dele o seu Senhor em tudo. Quer entregar sua vida nessa manhã a Ele, fazer uma aliança com Ele para nunca mais abandoná-lo. Essa é a sua oportunidade. Se você está aqui, quer tomar essa decisão. A Bíblia diz que se nós crermos, nós confessarmos, nós seremos salvos. Mas diz que nós precisamos crer e confessar com a nossa boca. Não pode ser outra pessoa, não pode ser a gente herdando das nossas mães, dos nossos pais, mas tem que ser a gente fazendo. Se você está aqui e ainda não fez essa decisão, não fez essa oração, essa é uma boa oportunidade. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Todos crentes. Tem alguém que está aqui e quer se reconciliar? Se você está aqui e quer se reconciliar, também esse é o momento. Eu creio que todo mundo que está aqui hoje é crente fervoroso, firmado no Senhor, e por isso a palavra foi direcionada para um povo que já sabe onde está, né? Tem alguém que está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Nós falamos um pouco sobre oração em outras línguas. E se você ainda não ora, você precisa dessa ferramenta poderosa. Como eu disse, a oração em outras línguas é como uma chave mestra que abre todas as portas. Se você está aqui e quer receber, esse é o seu momento. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios, glória a Deus. Tem alguém que está aqui e está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor. Se você está aqui, está sentindo algo, está com algum problema aí, você não precisa sair daqui levando esse negócio que veio quando você chegou. Você vai sair daqui livre. Tem alguém? Todo mundo curado e sarado. Glória a Deus, que bom. Igreja gloriosa. Nós estamos chegando ao fim. Mas antes eu quero indicar alguns livros aqui. O primeiro deles é A Vontade de Deus na Oração. Está disponível lá no Verbo Shop. Esse livro fala sobre você descobrir o propósito de Deus na oração. E como a palavra de Deus é a vontade dele, que nós devemos orar essa palavra, essa vontade de Deus. Você pode adquirir também Como Obter Resposta à Sua Oração. Talvez você está orando e não está tendo respostas. Pode ser que a oração não esteja sendo da maneira como deveria. Aqui fala um pouco sobre os diferentes tipos de oração. Esse livro é ótimo. E temos também os segredos para uma poderosa oração, descobrindo as linguagens do coração. Esse é da Pets Camenet. Um livro maravilhoso também. Vai te estimular, te encorajar a falar com o seu pai. Tem lá no Verbo Shop. Você pode adquirir ou presentear alguém que você sabe, já que você é uma pessoa que ora. Você também vai abençoar alguém para viver uma vida de oração. Amém? Tem avisos para dar. Eu vou chamar o pastor que está dirigindo para poder encerrar. Eu amo você e até mais tarde nos demais cultos. Amém? Glória a Deus. Nós fomos grandemente impactados pela palavra essa manhã. Amém, gente? Que unção poderosa e glória a Deus por isso. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu avisei que nós tínhamos uma sala preparada para você? Lá atrás nós temos uma equipe acenando, te chamando. Você pode ir, a pessoa que te convidou também pode ir com você. Vai ser algo bem rápido. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Volte mais vezes em nome de Jesus. Amém? Só para finalizar, lembrando que o Rema está com as suas matrículas abertas e também estamos nesse momento com a matéria aberta, né? Você pode vir, trazer alguém com você também. Eu sei que vai ser um tempo poderoso. Na terça-feira nós temos um encontro marcado nas nossas casas, no Verbo em Casa. Vá também, convide alguém, um amigo, leve essas verdades e tenha o Verbo em Casa como uma oportunidade de você exercer o seu ministério e convocar pessoas a ouvirem e serem banhadas pela unção e por aquilo que o Senhor tem também para a vida delas. Na quarta-feira nós teremos audição e você precisa fazer a sua inscrição agora mesmo na saída. Você que canta, você que toca, você pode servir a sua igreja com o dom que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Ao final os pastores estarão posicionados aqui. Se você deseja oração, uma instrução rápida, eles estarão aqui para te ajudar em nome de Jesus. Amém? Eu declaro em nome de Jesus uma semana poderosa e cada um de nós andando em um nível muito maior nessa comunhão, nesse relacionamento, nesse nível de oração que o Senhor tem proposto para mim e para você
em nome de Jesus. E quanto ao seu telefone, vai tocar e boas notícias estão chegando, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, vão em paz e até mais tarde.